passar para você o valor, a forma de pagamento, enfim, e aí é uma coisa bem prática, não precisa você ir até lá, né, vai vir até aqui, e isso vai ser muito bom. Então lembra essa data e você, né, os dirigentes das congregações, avisa lá, e se tiver alguns irmãos que quiser fazer, venha fazer aqui. Graças a Deus. Meus irmãos, também, próximo sábado, nós temos Santa Ceia em Caraguatatuba. Os irmãos sabem que o nosso pastor agora é o pastor Isiel, preside em Santos, e também aqui no Litoral Norte. Mas, ele disse que não ia mudar nada, e então, até uma segunda ordem, no segundo sábado do mês, Santa Ceia em Caraguatatuba. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu quero ler um texto com os irmãos. Hoje eu estou cheio de Bíblia aqui, não sei se vai dar para ler tudo isso, né? Glórias a Deus. Convido os irmãos para uma leitura de 2 versículos na carta de 1 a Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 5. Quero ler 2 versículos com os irmãos, o versículo 6 e o versículo de número 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6 e o versículo de número 7, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então, eu quero pegar aqui esse versículo de número 7, para nós estudarmos um pouco aqui a palavra do Senhor. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, quantos creem aqui que Deus tem cuidado de você? Deixa eu ver. Aleluia. Eu creio que aqui não ficou ninguém sem almoçar hoje. Ficou? Só se estivesse jejuando, né? E você tomar uma aguinha boa, um cafezinho, né? Ninguém ficou nu durante o dia. Eu creio que todos aqui estão bem obrigados, né? Na casinha para orar. E enfim. Então, esses são alguns dos detalhes. Mas eu costumo dizer que Deus tem cuidado de nós em todos os detalhes de nossa vida. Pois o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? E então Ele tem cuidado de nós. Mas, analisando a fala do apóstolo Pedro, e depois nós vamos correr um pouco aqui na Bíblia, quero ler bastante a Bíblia com os irmãos. Aleluia. E mesmo Deus cuidando de nós, nós sabemos que Deus cuida, mesmo Deus cuidando de nós, nos mínimos detalhes, nós por sermos homens, como eu falei aqui outro dia do profeta Elias, né, que o apóstolo Tiago disse que por maior grandeza espiritual que ele tinha, ele era homem. Nós, por sermos homens, sabendo que Deus cuida,
e cuida mesmo, e cuida de uma maneira especial, né? Mas às vezes nós estamos muito ansiosos. E ansiedade, meus irmãos, eu estive olhando no dicionário que é ansiedade. E ansiedade se alguém quiser anotar aí, pode. Ansiedade é estado emocional angustiante, acompanhado de alterações semáticas. Semáticas é que refere ao corpo, né? E então é um estado emocional angustiante, acompanhado de alterações cardíacas e respiratórias, em que se prevêem situações desagradáveis, reais ou não. Então a ansiedade, ela fica criando aquela expectativa. Você fica tão ansioso quando a pessoa está bem ansiosa mesmo. Tem gente que fica tão ansioso que não consegue nem dormir. E tem outros que ficam tão ansiosos que não conseguem nem comer. E enfim, fica uma pessoa desequilibrada. Mas olha o que o apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que Pedro quis dizer? Você pega a sua ansiedade, pega toda a sua ansiedade e lança e joga aos pés do Senhor e confia no Senhor, acredita no Senhor, porque o Senhor irá cuidar de você. É isso que Pedro está querendo dizer. O sábio Salomão, Provérbios de capítulo de número 12, versículo de número 25, ele diz assim: a ansiedade do coração do homem o abate. Quando o homem está muito ansioso no seu coração, ele fica abatido. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Aleluia. A boa palavra que Deus manda alegra o coração do ansioso, da pessoa que está ansiosa. Quando ela pega e joga a sua ansiedade nos pés do Senhor, lança a sua ansiedade no Senhor, aí o Senhor libera a palavra para alegrar o seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Pedro ensinou a humilhar perante o Senhor, perante a mão do Senhor, para que Ele a seu tempo nos exalte, fazendo assim, lançando toda a nossa ansiedade, todo o nosso estado emocional angustiante, que nos prejudica e nos abate, nos entristece, nos preocupa e nos deixa em uma situação desagradável, enfim. Então, o homem, meu irmão, por mais que espiritual ele seja, mas muitas das vezes nós estamos assim, precisando lançar a ansiedade no Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, no versículo de número 6. Olha o que ele disse: não andeis ansiosos
de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então já não é Pedro, já é Paulo, é doutrina dos apóstolos. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes apresente diante de Deus, com as suas petições, orações e súplicas, ou seja, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, com petições, pela oração, pela súplica e também com ações de graças. Eu vou te agradecer aqui, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, como o Senhor já tem cuidado. Ao entrar aqui na igreja, encontrei uma Madalena e ela citou uma frase, nós conversando aqui, ela falou: que bom estar calçando aqui, né? Ela falou assim: que Deus abençoe, irmão Hélio. Depois ela repetiu, ela falou: o certo não é nem dizer que Deus abençoe, é que Deus continue abençoando, porque Deus já tem abençoado, ou seja, Deus já tem cuidado do irmão, Deus já tem cuidado de nós, então Ele vai continuar cuidando de mim. Eu tenho que crer assim, e Ele vai continuar cuidando de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, ansiedade, vamos lançar a ansiedade sobre Ele. Agora eu quero ir com os irmãos no que Jesus falou. Lucas capítulo de número 12, nós vamos ficar presos por aqui, do versículo 22 até o versículo de número 34. Jesus falando da solicitude pelo sustento nesta vida, e aí ele aplica um ensinamento em cima da solicitude pela vida. No versículo de número 22 diz assim: depois disse a seus discípulos: portanto vos digo, não estejais ansiosos pela vossa vida, sobre o que haveis de comer, nem pelo corpo sobre o que haveis de vestir, porque a vida é mais do que a comida, e o corpo mais do que as vestes. Veja bem aqui, esses 3 versículos, depois nós continuaremos. Não estejais ansiosos, primeiro, pela vida, sobre o que haveis de comer. E nós sabemos, meus irmãos, que quando o estômago dói, e nós olhamos para a panela e a panela está vazia, meus irmãos, como é difícil obedecer isso que Jesus falou. Não estar ansioso pelo que comer, mas Jesus também disse: nem por causa do vosso corpo sobre o que haveis de vestir.
Então, eu já vi gente tão ansioso pelo que vestir, que já deixou de vir para a igreja em um culto importante, um evento importante, porque não tinha uma roupa nova, porque não tinha um sapato novo. Então colocou a roupa em um patamar elevado, mais importante do que qualquer outra coisa. E isso, meus irmãos, é a ansiedade que está dentro de nós. E o apóstolo Paulo ensinou o seguinte: que tendo que comer e tendo que vestir, com que cobrir, estejais com isso satisfeitos, reconhecendo que Deus tem cuidado de nós. É isso que Pedro quer dizer, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. E Pedro viu isso, meus irmãos. Pedro viu Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Foi para mais de 5.000 homens, fora criança e mulheres. Era Deus cuidando, era Deus provendo o pão nosso de cada dia. Aleluia! Mas às vezes a ansiedade fala mais alto do que a nossa fé. A ansiedade fala mais alto do que a nossa esperança. E Jesus, ele ensinou aqui que por mais ansioso que eu e você estejamos, nós não podemos acrescentar um côvado da nossa estatura, um côvado a 44 centímetros, por mais ansioso que eu e você, que nós estejamos, nós não podemos acrescentar nada na nossa vida. Mas se nós lançarmos a nossa ansiedade nele, ele não só cuida, como ele pode acrescentar ou um côvado ou 2 côvados na nossa vida, e o nome dele é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele pegou aqui, né? Pegou os discípulos de jeito. Ele falou aqui da economia, né? Quem não anda preocupado com a economia? Na época de Ageu, meus irmãos, dá um exemplo aqui. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 15. Também Ageu, no capítulo de número 1, versículo de número 5. O profeta Ageu, ele chega e vê o povo tão ansioso pelas coisas da vida. O povo se preocupado com tanta coisa. E Deus, obra de Deus, casa de Deus, reino de Deus, isso estava no último plano, isso estava no último lugar. A ponto do profeta dizer assim, ó, trabalha na hora de embolsar, embolsa, mas é como se estivesse colocando um saco furado. Não dá para nada. Vocês estão tão ansiosos aí com as suas casas estudadas, vocês estão tão preocupados